Paz seja com todos. 25 de setembro de 2023. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu gostaria de ler com você uma porção da palavra do Senhor que está em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 29, que diz assim: Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, retomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram. E tendo-lhe feito feridas, retiraram-se, deixando meio morto. Ora, aconteceu que descia pelo caminho um sacerdote, o qual o viu e passou de largo. Igualmente, um levita, chegando perto daquele lugar e vendo, passou adiante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e, quando viu, moveu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E, pondo sobre o seu jumento, levou a uma estalagem e teve cuidado dele. No dia seguinte, tirou 2 dinheiros, deu-os ao estalajadeiro e disse-lhe: Tem cuidado dele. Quanto gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ele respondeu: O que usou com ele de misericórdia. Então Jesus disse-lhe: Vai e faz tu o mesmo. O último versículo que eu li no começo dessa live, que diz o seguinte: Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ele respondeu: O que usou com ele de misericórdia. Então Jesus disse-lhe: Vai e faz tu o mesmo. Agora há pouco eu falei no Instagram sobre o comportamento de Marta e Maria. E tem a ver com essa palavra, porque na sequência desse texto que eu li, tem a história dessas 2 irmãs. Mas a verdade é que a Bíblia diz que havia um homem que ele queria experimentar Jesus, que ele queria pôr Jesus à prova, ele queria testar Jesus. E ele faz uma pergunta para Jesus, e Jesus retorna para ele com 2 perguntas. E ele não era um homem comum, ele era um homem que interpretava a lei, ele era um homem conhecedor, um homem capacitado, um homem que interpretava a lei, a Torá, mas o Senhor, Jesus, o chamou para uma nova ação, para uma nova função, para uma nova percepção, para uma nova atitude de agir além do conhecimento, de ir além da interpretação, de ir além dos conhecimentos aprendidos. E eu quero compartilhar com você essa percepção que fica tão clara na palavra de Deus, que Jesus trouxe para a vida daquele intérprete da lei. Aquele intérprete da lei, todas as perguntas que Jesus foi fazendo para ele foi respondendo, ele foi tirando 100 em cada questionamento, em cada pergunta, em cada abordagem de Jesus, porque ele era muito bom na teoria. Ele era um homem capacitado, ele era nota 10. Mas o Senhor chamava ele para um nível mais profundo,
para um nível maior de rendição, um nível maior de entrega, um nível maior de amadurecimento, um nível maior de compreensão, que está além da interpretação. Algo que tem a ver com o coração do Pai, algo que tem a ver com a vontade de Deus, para mim e para você. E o Senhor Jesus, aquele dia, quando ele estava com aquele homem, o Senhor Jesus, ele teve tempo para aquele homem. O Senhor Jesus teve empatia para com aquele homem. Mesmo que no coração daquele homem, ele tivesse com uma motivação que não era do agrado de Deus, que era pôr Jesus à prova, que era testar Jesus. Mas Jesus responde de uma forma amorosa, de uma forma atenciosa, de uma forma com misericórdia. Jesus vem até aquele homem que estava agindo com ele de uma maneira tão estranha. Jesus age com ele com compaixão e com misericórdia. E Jesus não só ensina para aquele homem, traz para ele uma clareza nova sobre a lei que ele conhecia tão bem, mas o Senhor traz uma revelação do coração do Pai para a vida daquele homem. Algo mais profundo. E naquele dia, Jesus ele usa uma parábola, Jesus ele usa uma história, Jesus usa aquela forma de trazer o ensinamento, algo tão profundo. E ele conta a história de um homem que estava caído à beira do caminho, um homem que estava ativo, que estava descendo de Jericó e ia para outro lugar. Mas no caminho, aquele homem é surpreendido. Naquele caminho que aquele homem estava tomando, aquele homem ele foi parado, ele foi imobilizado. E a Bíblia diz que chegaram homens que o roubaram, ladrões que roubaram. E hoje eu quero falar com você sobre ladrões, coisas que acontecem na nossa vida, que querem nos parar, que querem nos fazer desistir, que tiram de nós a esperança, a paz, a alegria, a fé, que tentam roubar de nós a fé e que querem nos fazer parar na nossa caminhada, na nossa vida, em busca dos sonhos, em busca daquilo que Deus deseja que a gente lute, daquilo que Deus deseja que a gente empreenda. Então, aquele homem, ele estava vivendo, trabalhando, andando, mas ele encontrou com homens perversos que o imobilizaram. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 10, que ele foi roubado e ele ficou caído no caminho, à beira do caminho, semi-morto. E ele não estava morto. E eu não sei para quem eu estou falando, mas eu sei que no mundo que a gente vive, nós passamos por várias situações. Muitas vezes, nós estamos andando, nós estamos caminhando, mas acontecem coisas na nossa história, acontecem situações. Nós somos colocadas diante de circunstâncias e aquelas circunstâncias, elas nos jogam no chão. Elas nos deixam à margem do caminho, elas nos deixam quase mortos na nossa força, na nossa esperança, na nossa saúde emocional. E foi isso que aconteceu com aquele homem, ele foi roubado. E eu quero te fazer uma pergunta. Tem algo no seu caminho, aconteceu algo no seu caminho que roubou a sua alegria, roubou a sua esperança, roubou o seu ânimo de você continuar andando saudável, caminhando, marchando, avançando em busca daquilo que Deus colocou no seu coração, da sua vida, da sua história, do seu relacionamento, de sonhos que você tem como
como uma moça, como um homem, como uma mulher, como uma mãe, como um pai. E aquele homem ele fica jogado no caminho. E por aquele caminho passa um sacerdote. Passa no caminho um homem que para todos nós são figuras de pessoas que falam em nome de Deus, pessoas que detêm na sua boca a lei de Deus, pessoas que são instrumentos de Deus, mas que naquele momento, na vida daquele homem, não somaram, não ajudaram, não pararam, não agiram com misericórdia, com compaixão. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele passou de largo. Na verdade, todos nós somos ocupados, todos nós desempenhamos algumas atividades nesse mundo tão corrido que a gente vive. Mas o Senhor Jesus, ele quer trazer para nós, resgatar para nós, que nós precisamos priorizar o que Deus prioriza. Que nós precisamos resgatar no nosso coração, nos nossos afetos, nas nossas percepções, aquilo que Deus prioriza. Aquilo que Deus deseja que a gente priorize, que a gente resgate. Coisas que talvez no meio do caminho, nesse mundo tão corrido, nesse mundo tão acelerado, nesse mundo tão com tanta fome de performance, de lucro, de mostrar atividades, performance, o Senhor quer que a gente resgate valores absolutos, princípios absolutos, algo que Deus deseja que a gente não só leia, mas que a gente aplique novamente na nossa vida. E no segundo momento passa um levita. Levita era uma pessoa que dentro do templo ele tinha uma função. Ele tinha um lugar, ele era encaixado em algo dentro da dinâmica da religião daquela época, mas ele também vê aquele homem caído, aquele ser humano caído, e ele passa de largo. E, na verdade, nós precisamos buscar em Jesus, na palavra do Senhor Jesus, nós precisamos buscar o que é prioridade para Deus. Qual é a prioridade do Senhor, a prioridade do céu, a prioridade da perfeita vontade de Deus. Aquilo que Deus deseja, não é o que é dito, não o que todo mundo faz, mas nós precisamos resgatar aquilo que Deus quer, aquilo que é prioridade para Deus. E aquelas pessoas que trabalhavam nas coisas de Deus, elas passaram de largo e elas deixaram aquele homem daquela forma. E às vezes com a nossa atitude, nós, mesmo sem palavras, nós mostramos, eu não me importo, isso não é relevante, isso não é prioridade. E o Senhor nos chama para resgatar valores e prioridades do reino. E aquele homem era uma prioridade do reino. Por quê? Porque Jesus, ele trouxe para aquele intérprete da lei essa clareza, essa luz, essa revelação, esse entendimento, essa ampliação de mente de algo que ele não estava vendo, que ele precisava agir diferente. O Senhor deseja que eu e você sejamos próximos na vida de alguém. Eu vim aqui te dizer, nesse dia 25 de setembro, que Deus deseja que eu e que você, nós nos coloquemos como próximo na vida de alguém. E vinha descendo um homem samaritano, um homem que não era nem bem quisto pela religião daquela época, um homem discriminado, um homem rotulado, um homem mal falado, um homem que tinha uma má fama, mas um homem que ele
tinha uma postura, ele tinha um coração, ele tinha uma visão aguçada para aquilo que Deus queria trazer, aquilo que Deus queria trazer de iluminação, de clareza para o seu povo. E por isso que Jesus, independente da motivação e do comportamento daquele intérprete da lei, Jesus o acolheu com misericórdia, com compaixão, e Jesus investiu tempo naquele homem e falou: olha, você precisa alargar, você precisa estender esse entendimento seu, um entendimento mais profundo, que não tem a ver com a cabeça, mas tem a ver com o coração. Algo que precisa ser posto em prática, algo que eu desejo que você realize, que você empreenda. E Jesus vira para aquele intérprete da lei e fala para ele: seja o próximo. Jesus deseja que eu e você sejamos próximos na vida de alguém que está ao nosso redor. E nós precisamos pedir a Deus para Ele curar nosso coração, para que nós não venhamos fazer as coisas com a motivação errada. E nisso eu quero deixar com você uma porção da palavra do Senhor que está em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 23, eu deixei até o último versículo no Facebook, eu postei no Facebook e no Instagram o último versículo, e eu quero ler esses 3 versículos da palavra, a partir do verso 23, que diz assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de boa vontade, como quem o faz pelo Senhor, e não pelos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança do céu como recompensa. Servi a Cristo, Senhor, porque aquele que cometer injustiça receberá segundo o que fez injustamente. Não há acepção de pessoas diante de Deus. Eu quero ler outra versão. Eu achei essa porção da palavra do Senhor maravilhosa e traz para nós, alinha o nosso coração à vontade, à urgência, ao desejo do coração do Pai, que nós sejamos o próximo na vida de alguém, como aquele samaritano mal falado, rotulado, julgado, difamado, discriminado. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem gostado do que você tem colhido? Você tem se alegrado com aquilo que você tem colhido? Se você não tem se alegrado com aquilo que você tem colhido, você precisa mudar a sua semente. Você precisa mudar o tipo de semente que você semeia. Eu preciso mudar o tipo de semente que eu semeio. E eu quero te convidar para você semear como aquele homem samaritano, ele semeou. Ele era um homem ocupado, ele estava trabalhando, ele estava viajando, mas ele viu um ser humano caído, ele viu um homem quase morto, e ele não paralisou pelo medo, ele não paralisou pela sua condição de ser uma pessoa ocupada, ele não paralisou, nada o fez paralisar, mas dentro dele, o que falou mais alto foi a compaixão. O que dentro dele falou mais alto foi a misericórdia. E Deus deseja que a gente desenvolva isso. E o Senhor quer nos libertar
nos libertar de uma atitude de insensibilidade, de uma atitude de indiferença, porque indiferença é pecado. Nós sermos indiferentes. E nós devemos buscar para as pessoas que estão ao nosso redor aquilo que a gente deseja para nós. Nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, trata o meu caráter. Senhor, me liberta do egoísmo, do egocentrismo, de achar que só eu preciso ser beneficiado, só eu preciso ser honrado, só eu que preciso ser reconhecido. Nós precisamos responder a essa abordagem que Jesus trouxe aquele dia para aquele intérprete da lei, aquele homem que lia a Bíblia, que interpretava com uma maestria, com uma excelência tão grande. Mas o Senhor tinha mais, o Senhor sempre tem mais, o Senhor quer nos levar além, o Senhor quer dilatar em nós os nossos afetos, a nossa misericórdia, a nossa compaixão, o nosso olhar, abrindo o nosso olhar para as verdadeiras necessidades. Nós não chegamos num lugar tão alto que nós possamos nos eximir dessa palavra que Jesus trouxe aquele dia para o coração daquele homem. E com certeza aquele homem, ele mudou. Aquele homem, ele aprendeu algo, ele teve de Deus uma revelação do que Deus tinha para ele, além do que ele já desempenhava, que Deus tinha mais. E Jesus, ele fala para aquele homem: vai e faz tu o mesmo. E eu quero ler o verso 36. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ele respondeu: o que usou com ele de misericórdia. Então Jesus disse-lhe: vai e faz tu o mesmo. Agora há pouco eu falei no Instagram sobre Maria. Maria, ela escolheu, ela tomou a decisão. Ela escolheu, quando Jesus chegou na casa dela, se assentar aos pés de Jesus, se aquietar, acomodar, parar de ficar correndo de um lado para o outro, parar de ficar acudindo uma coisa e a outra, e ela priorizou a presença de Jesus, ela priorizou a palavra de Jesus, ela priorizou os ensinamentos de Jesus, e nós precisamos buscar isso na nossa vida. Se nós quisermos ter de Deus essa revelação, esse entendimento, essa consciência que vem pela ação do Espírito Santo, do que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E é aos pés de Jesus, é na presença de Jesus, é aprendendo com os ensinamentos da palavra do Senhor que nós vamos conseguir desempenhar esse papel, essa função, esse ide de Jesus, que é ter misericórdia. É de ser o próximo, de quem está próximo da gente. De quem você vê caído, que perdeu a esperança, que perdeu a alegria de viver, que desistiu, que pela circunstância ou por pessoas usadas pela maldade ou pessoas que não deixam o Espírito Santo trabalhar no seu caráter, que tiveram um encontro com Jesus, mas que não deixam o Senhor acessar os afetos, o caráter, o coração, para que o Senhor venha trazer um entendimento, uma revelação, uma mudança, uma superação no caráter, uma maneira diferente de reagir às pessoas. E o Senhor nos chama para isso. O Senhor chamou aquele dia, aquele homem, para esse nível de vida. E o Senhor me chama e te chama nesse dia para que nós venhamos ser o próximo na vida de alguém. E eu não sei também se você é como esse homem que estava caído à beira do caminho, que foi alvo de ações de homens inescrupulosos, de homens que roubaram, porque existem pessoas que foram roubadas
na sua dignidade, que foram traídas, que foram abandonadas, que foram desrespeitadas, que foram desonradas, que foram deixadas, que foram discriminadas. Mas o Senhor, Ele quer te resgatar. E o Senhor vem nessa noite, até mim, até você. E o Senhor, Ele é o nosso próximo. O nosso próximo, mais próximo, é o Senhor Jesus. Ele é o bom samaritano. Ele é aquele que, diante de um mundo tão cheio de outros valores, Jesus foi rejeitado. Isaías, há muitos anos antes de Jesus vir em carne e sangue, em vir ao mundo como homem, nascer de Maria, Isaías era um profeta e Deus traz para ele a revelação sobre Jesus. E Isaías começa a falar de Jesus antes de Jesus vir. Porque aquele que tem poder sobre o começo, o fim, o amanhã, o ontem é Deus. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que diante de Deus todas as coisas estão claras, estão nuas, estão descortinadas. E não existe nada para Deus que Deus é pego de surpresa. Deus sabe todas as coisas. E Deus trouxe para Isaías o entendimento que Jesus, ele seria um homem de dores. Que Jesus seria um homem rejeitado. Que Jesus seria um homem que as pessoas olhariam para ele e não veriam nele beleza. Algo que os atraísse. Mas Jesus, ele veio e ele se importou, ele amou, ele agiu com misericórdia. Então Jesus quis não só transmitir aquele entendimento para aquele intérprete da lei, mas Jesus mostrou com a sua atitude que ele se importava, que ele estava ali se importando com aquele homem, mesmo sabendo que a motivação dele em relação a Jesus era errada. E nós, muitas vezes, nós estamos cercados num ambiente e muitas vezes nós nos sentimos tentados a falar, a agir, a reagir como a maioria. Mas o Senhor nos chama para este lugar de estar aos pés de Jesus, de aprender com a palavra do Senhor, para que a gente possa responder, para que a gente possa agir como Jesus quer que a gente age. E como Jesus quer que a gente age? Com compaixão e com misericórdia, sendo próximo na vida de alguém. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. E quantas vezes a gente tem pecado porque nós deixamos falar mais alto o nosso eu e negligenciamos a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, porque Jesus naquele dia, em Lucas 10, Jesus fala para aquele homem: vá e faça o mesmo. Jesus quer que eu vá e faça o mesmo. E Jesus quer que você vá e faça o mesmo. E como Colossenses diz, que quando nós estamos agindo com misericórdia, com respeito, com honra, com amor, com mão estendida, nós estamos fazendo para Deus e nós vamos receber de Deus a recompensa. Talvez você não receberá recompensa aqui na terra, você não receberá recompensa das pessoas que você tem usado de misericórdia e compaixão, mas o Senhor, Ele vai te recompensar. O Senhor, Ele vai te galardoar. Da mesma forma que o livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 25, diz que quando nós somos injustos, quando nós agimos com injustiça relacionada ao nosso semelhante, ao outro, ao próximo, aquele que está ao nosso redor, nós vamos colher injustiça. Então, se nós temos colhido injustiça, nós precisamos rever os nossos conceitos. Falar: Deus, eu tenho agido com indiferença? Eu tenho agido com injustiça? E se você tem agido com misericórdia, com compaixão, Deus vai te recompensar. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. O nosso arrazoado, a nossa questão é com o Senhor.
E nós servimos as pessoas, sendo próximo das pessoas, por amor a Jesus. Porque Jesus nos ensinou. Jesus quer que você, Jesus quer que eu, sejamos próximos de alguém que está ao nosso redor. Que a gente haja com misericórdia, que a gente haja com compaixão. Se você puder orar por essa pessoa, ore. Se você puder abençoar essa pessoa, abençoe. Se você puder dar uma oferta, uma cesta básica. Principalmente 3 estilos de pessoas que na palavra de Deus, Deus se importa. E Deus faz questão de validar e falar. E nos Salmos, a Bíblia diz que o pai dos órfãos e o juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Então, nós precisamos ter amor, ter zelo, ter respeito, ter cuidado, sendo próximo dos órfãos, daqueles que perderam seu pai, sua mãe, das viúvas que perderam seu marido, às vezes que não tem um filho, e também do estrangeiro. Nós moramos no Brasil e quantos haitianos, venezuelanos, pessoas que a gente vê no sinaleiro da nossa cidade, pessoas à procura de emprego, pessoas necessitadas e que nós temos condição de ajudar, que nós temos condição de dar uma oferta, de dar uma cesta básica, de abençoar essas vidas, com muito que Deus nos dá, porque a bênção de Deus, ela sobeja, a bênção de Deus, ela é transbordante. E Deus tem nos abençoado tanto, e Deus deseja que a gente venha transbordar e abençoar pessoas que estão ao nosso redor. Abençoar pessoas com as nossas mãos, abençoar pessoas com aquilo que Deus nos dá. E aquele samaritano, ele tocou naquele homem. O samaritano, ele derramou azeite nas feridas daquele homem. E aquele samaritano derramou vinho nas feridas. E aquele samaritano carregou o peso daquele homem naquele dia, pôs ele no seu próprio animal, levou ele para uma estrebaria, levou ele para um hotel daquela época, e ele sustentou aquele homem. Provavelmente depois ele nem encontrasse mais aquele homem, mas ele fez a parte dele. E a parte que o Senhor deseja que eu e você façamos é que nós sejamos o próximo daqueles que estão ao nosso redor, clamando por uma ajuda, por uma oração. E que nós venhamos ser esses agentes de Deus, como instrumentos de Deus para resgatar essas pessoas que estão como semi-mortas, que já não sonham mais, que muitas vezes estão paralisadas pela dor, pela desilusão, pela decepção, pela enfermidade, pelas palavras malditas, pela indiferença que machuca, que Deus venha levantar nesse tempo um povo que entende, que compreende, que resgata, que lê a palavra e que atende esse chamamento de Jesus, que Jesus deseja que nós sejamos o próximo de alguém em misericórdia e compaixão. Porque, como diz a palavra, misericórdia quero e não sacrifício. Jesus, existem coisas que só o Senhor pode fazer. E eu sei, Pai, que quando o Senhor nos dá essa percepção, é pela ação do Espírito Santo que nós somos conscientizados e capacitados. Senhor, nós queremos receber essa palavra no nosso coração nessa noite com alegria. E nós queremos pedir ao Senhor perdão como igreja, porque muitas vezes, Senhor, nós tratamos as pessoas com indiferença, com desrespeito. E nós dizemos, não, deixa aí nos corredores. Senhor, e nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque ao ler a Tua palavra, nós entendemos, Pai, que nós pecamos contra o Senhor, nós não somamos no reino quando nós assumimos uma atitude de desonra, desamor e falta de misericórdia para com as pessoas ao nosso redor. Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque diante do Senhor nós temos pecado como igreja.
Nós temos sido egoístas, egocêntricos, e eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor resgate em nós o primeiro amor. Resgata em nós, Pai, pela ação do Espírito Santo, Pai, esse primeiro amor, esse compromisso com o Senhor acima de todas as coisas. Esse compromisso, Pai, com o ensino da Tua palavra, com o entendimento que o Senhor nos traz, muito mais do que interpretar, mas de agir em misericórdia e em compaixão. Senhor, nos capacita para ajudar as pessoas. Coloque no nosso caminho, Senhor, pessoas que o Senhor deseja que a gente venha abençoar. Pessoas, Pai, que precisam de uma mão estendida. Pessoas que precisam de um socorro, de uma ação. Desperta a tua igreja, Senhor. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado muito. O Senhor tem nos dado uma bênção superabundante. E eu sei, Pai, que aquilo que o Senhor deseja que a gente transborde na vida das pessoas, o Senhor já nos deu. O Senhor já nos capacitou. O Senhor já nos forneceu. Por isso, Senhor, nos leva para um lugar de temor ao Senhor. Um lugar de despertamento, um lugar de comprometimento. De sermos o próximo na vida de alguém. Pai, muito obrigado por este mês de setembro. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Senhor, é a Tua palavra que nos cura. É a Tua palavra que nos sara. É a Tua palavra que nos consola. É a Tua palavra que traz refrigério para a nossa alma. Senhor, refrigera a nossa alma. Leva-nos às águas tranquilas da Tua presença, Senhor. E restitui em nós a alegria da Tua salvação. Que aonde esta palavra chegar, Senhor, ela possa produzir saúde, ela possa produzir renovo, ela possa produzir despertamento, ela possa produzir uma consciência que o Senhor tem para cada um de nós, de sermos o próximo na vida de alguém. Senhor, não nos deixe mais sermos omissos, egocêntricos, ensimesmados, mas nos levanta. Jesus, e aqueles que estão caídos, como aquele homem à margem do caminho, quase morto, sem esperança, sem vigor. Pai, Jesus, vá de encontro. Eu intercedo nesta noite. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor vá de encontro a esses que estão caídos à margem, machucados, doloridos pelas dores, pelas perdas, pelas humilhações, pelas palavras, por coisas que os paralisaram. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor vai de encontro nestas vidas e o Senhor traz cura. O Senhor derrama do teu azeite e do teu vinho, Senhor, da tua alegria, da tua cura, da tua unção, porque o Senhor é o remédio. Senhor, traz sobre esse povo o bálsamo, Senhor, o renovo do Espírito Santo. Eu te peço, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E Deus me abençoe também, no nome de Jesus.